pessoalmente também como empreendedor social. Empreendedor social são pessoas que para além de fazer alguma pressão social, decidem construir projetos concretos, porque às vezes nós pensamos que para fazer a diferença precisamos de 1 milhão, 2 milhões, mas existem pequenos milagres que é possível fazer a nível da nossa comunidade. Então surge a figura do empreendedor social para dar resposta a muitas questões básicas que são resolvíveis ainda dentro da solidariedade do bairro, dentro daquilo que é a possibilidade de cada indivíduo. Isso para o mundo já existe há sensivelmente 37, 38 anos. Estou a falar países como o Brasil. Ou seja, mas todos a Eduardo entrar, vamos fazer isso aqui. Mas na verdade, essa figura do empreendedor social pode ser qualquer um aqui. É uma descrição diferente para valorizar aquilo que são os feitos que no fundo nós fazemos. Imagina, se eu dou explicação no meu bairro, eu estou a transformar a sociedade. Vamos chamar como explicador, pode ser, docente comunitário, pode ser, mas o impacto da tua ação é muito além daquilo que se espera. Tem um efeito bola de neve. Pensas que só estás a dar explicação, tu podes estar a criar um empresário, podes estar a educar um futuro ministro. Então, o fenômeno explicação já faz parte, bem estruturado, claro, é bom que seja bem estruturado. Cai no âmbito daquilo que é a ação do empreendedor social. Vou lhe dar outro exemplo. Eu não falo ainda muito bem as línguas nacionais. E nós sabemos que não somos culpados, não recebemos instrução, mas chega uma fase em que... A culpa já não é dos outros, não, já é nossa. Sim, nós precisamos nos sentir responsáveis por isso. E antes de eu apontar o dedo no outro, eu preciso transformar a mim mesmo. Eu fui para a Aliança Francesa, fiz um curso de Quimbundo. Depois Para. Eu sei que há pessoas que vão me chamar burro porque os congoleses foram colonizados pelos franceses e o Quimbundo não tem nada a ver com isso. Eu sei. Mas explica-me como é que tu estás em Angola, a aliança é francesa e é lá que tu aprendes Quimbundo. Veja, e aqui é uma contradição muito grande. Eu passei pela Faculdade de Ciências Sociais e também, supostamente, eu teria aulas de Quimbundo, mas a aula que esperava ser um semestre foram 2 dias. Eu me apaixonei pelaquela aula de 2 dias e busquei mais. Então fui procurando falantes, fui procurando livros, sítios que lecionavam e o Cefojor dava aulas. Mas o curso foi à falência porque não tinha estudantes. Então eu fui procurando outros sítios que tinham e descobri que a Aliança Francesa fazia isso. A Aliança Francesa aqui em Angola ela tem a responsabilidade social de promover línguas. Então, para além de ensinar o francês e a cultura de França, eles procuram pegar a língua local do sítio em que se encontram para estimular. E o curioso, olha, é que eu tive a embaixadora da Venezuela, foi minha colega de turma na Aliança Francesa. E uma brasileira que trabalha na Unicef também foi minha colega na Aliança Francesa. Peraí. Tu estás a querer dizer... Calma. Tu estás a querer dizer que a embaixadora da Venezuela sabe falar melhor Quimbundo do que os nossos ministros sabem falar português e o nosso governador ler um papel? Não, ela não sabe. Ela, na verdade, não sabe falar melhor Quimbundo, nem que tu, talvez. Eu não sei falar. O que acontece é que os estrangeiros começam a perceber que a cultura africana é única, é ímpar. E hoje, por exemplo, o Brasil já construíram um software Alfabanto que ensinam lá a falar línguas. Então isso, para nós que pensamos, mas eu vou aprender Quimbundo para quê, por exemplo? Isso, para fora, já começa a ser negócio. Para nós, para mim particularmente, é uma questão de identidade cultural. Mas serve para negócio, nós podemos ganhar como turistas. Hoje em dia muita gente chega aqui em Angola, estamos a falar de turismo, e há o turismo integrativo, em que as pessoas hoje vão para a comunidade. Tu chegas numa comunidade, ele quer interagir com a população local, e ele não sabe falar a língua, então tu que dominas a língua local, vais trabalhar como intérprete. Então é também um fator de autoemprego, mas tudo depende da visão
do indivíduo. Então, a figura do empreendedor social vem valorizar pequenas coisas e catapulta para grandes feitos. Ou seja, tu estás a querer dizer que os estrangeiros estão a pegar na nossa cultura da mesma forma que nós pegamos nossos filhos e mandamos para o estrangeiro. Ok. Explica-me, formado em Contabilidade e Gestão pelo Instituto Médio de Economia de Luanda e Gestão e Administração Pública pela Universidade de Agostinho Neto. E tu não trabalhas no governo? Não, trabalho numa empresa pública, numa seguradora. Ok, uma seguradora? Sim. Pública. Deve ser uma segurança do caraças. Com todo o respeito. Não. Na verdade, estás a começar como agente formiga, né? É curioso que, felizmente para mim, onde eu trabalho, eu nunca sofri represália por manter a postura que tenho. Ok. Porque quando eu estou lá, estou mesmo focado no trabalho. Quando estou fora do trabalho, não tem nada a ver, sou um cidadão normal que tem o direito de exercer cidadania. Okay. Então, o meu trabalho é muito respeitado na empresa, talvez seja por isso. Quando eu pensei que fosse ter sofrer represálias, pelo contrário, fui convidado a abraçar desafios maiores, fui promovido. Mas também não és o Luati nem o Carbono, é diferente. Pronto, mas é por aí. Então, o que acontece... Talvez por ser uma empresa pública, mas que as empresas públicas são autossuficientes. Claro que sim. Para com isso, Sonangol, todas elas. Estou a falar de seguros no mercado, a indústria de seguros particularmente. Seguro. É autossuficiente. Nós não dependemos do Estado, do dinheiro do Estado. Do Pelo orçamento. contrário, nós contribuímos, como empresa pública, contribuímos para o orçamento do Estado. Então a visão desta empresa em particular tem características muito privadas. Então a postura é diferente, a visão. Imagina, o presidente lá é ligado a artes, faz música, promove a pintura, a escultura. Eu quase que sei qual é a seguradora onde tu trabalhas. trabalhas. Então, tu imaginas quanto. Isso é a prova que às vezes os gestores, né? Quando tu tens um bom gestor, não há como o restante da organização não acompanhar essa evolução. Líderes, precisamos de líderes. Isso para dizer que se os nossos líderes, o Choboli esteve aqui a dizer algo muito interessante, se os nossos líderes souberem dar exemplos, então tudo muda. É preciso, antes, sermos exemplo de vida. Acho que isso é o exercício que todo angolano deve fazer. O melhor legado que se pode deixar é o exemplo de vida. E eu faço uma sugestão de legados que não se compram e não se vendem, que é coerência, lealdade, trabalho, compromisso, educação, partilha e identidade cultural. Se tu consegues assimilar isso, viver isso e partilhar, tu estás em condições de transformar a geração, mudar comportamentos. Quase um ano de presidente João Lourenço. Qual é o feeling? Feeling é sentimento. Olha, eu sou uma das pessoas que me senti muito feliz mesmo, porque, embora forçado, mas o presidente José Eduardo dos Santos tomou uma decisão acertada, porque é um dos poucos presidentes que saiu e não foi morto, e não foi arrancado, ele foi influenciado, foi pressionado e acabou cedendo. Então eu me senti feliz porque, apesar de reconhecer que ele foi um péssimo líder, mas eu não desejo que nenhum angolano tenha uma reputação manchada ao ponto de ser morto, de ser arrancado. Então, por este motivo dele ter sido um presidente que saiu nesses moldes, então me senti aliviado e feliz com a atitude. E ainda assim reconheço também algum feito dele para estimular a paz inicial, só que a intenção foi totalmente diferente das ações. Conseguiu-se sim ter a paz em 2002, nós acreditamos que teríamos uma Angola melhor, mas o modelo de gestão que permitia crimes, totalitarismo e tudo mais, comprometeu a oportunidade que ele tinha de se tornar um Mandela para nós. Nós precisamos de referências, ele perdeu essa oportunidade. E eu me senti muito triste, revoltado, também participei de algumas atividades
de protesto naturalmente. Isso é normal. Quando tu sabes que alguma coisa não corre bem, tu tens que... Aliás, Quando tu conheces os teus direitos. eu fiz administração pública e a essência desse curso é velar pelo bem comum. Ok. Então, tu não sais de uma universidade, e aí tu és licenciado e de repente tu tens licença para se expressar, para manifestar aquilo que é o teu conhecimento, contribuir. Então, nós nos sentimos nesse direito e exercemos a cidadania na base daquilo que está consagrado na Constituição. Ok. Quase um ano do presidente João Lourenço. Qual é o feeling? Olha, quanto ao presidente João Lourenço, eu ainda estou muito cético, porque é natural, a experiência foi muito má, é o mesmo governo, é a mesma escola, então eu tenho aqui os meus receios. Reconheço a força de vontade, eu costumo dizer que nós estamos na era da força de vontade. Ok. E essa força de vontade depende mesmo da ação individual. O João Lourenço, mais do que ficar no KFC, ele tem que agir como facilitador do impulso para o desenvolvimento, porque nós estamos atrasados em tudo. Há correntes que defendem que Angola tem muito trabalho por se fazer, mas também tem muitos desempregados. É um paradoxo enorme. Então é importante, para reverter isso, é importante agir-se como facilitador. O Estado não tem apenas que regular o mercado, permitir que eventos como o Goze aqui sejam mais lucrativos, funcionem também no Palanca, funcionem também em Viana, e as pessoas realmente ganhem, passem a ganhar com aquilo que gostam, com aquilo que é a paixão, com aquilo que é a arte. Nós temos muitos formatos de arte e essa arte precisa ser explorada. E eu não posso ser obrigado a ser um gestor, um contabilista. Todo o trabalho que eu faço sem paixão, ele não soa como deveria ser, o resultado não será o mais satisfatório. Então nós temos que agir como facilitados, perceber o que a juventude gosta de fazer. Hoje nós reclamamos de divisa, por exemplo, não é? E os youtubers noutros países ganham dinheiro com brincadeiras, com coisas. Imagina, eu falar alguma baboseira e as pessoas gostarem da minha baboseira, se o Estado apostar seriamente nesse investimento, não é? Nós poderemos estar a conseguir divisas por causa das nossas brincadeiras no YouTube. Isso é autoemprego, mas tudo depende da maneira como cada um olha a oportunidade, olha determinado fator. Eu ainda continuo cético, como disse inicialmente, mas é o que eu disse, estamos na era da força de vontade, ele começou e o que se espera é que se materialize efetivamente. Nós estamos a falar de autarquias, por exemplo. Eu tinha 14 anos quando aprendi a falar sobre autarquias, a importância de autarquias. Hoje faço 31 anos e Angola está a discutir autarquias. Isso não faz de mim uma pessoa expert na matéria, mas prova que as universidades, que a academia está muito mais avançada. Antes de nós decidirmos que vamos pôr em algumas províncias e outras não, vamos consultar as academias, vamos consultar a população. O problema de Cabinda é diferente do Zaire, é diferente das Lundas. Nós não podemos adivinhar os problemas ou o que as populações precisam. Okay? O que é que o TC precisa? Eu, para saber, eu tenho que conversar. O Tio Boli falou sobre isso. Eu tenho que conversar contigo para perceber qual é a tua necessidade. A realidade local varia. E também costumo dizer, quem resolveu o problema da Angola de táxi não foi o governo, foram os taxistas. Então, isso é uma iniciativa privada. Isso é prova de que as nossas iniciativas individuais podem servir, sim, para resolver a maior parte dos problemas que nós vivemos. É verdade. Tens toda a razão. Primeiro álbum em 2011. Sai agora o segundo. Fala-nos dessa evolução de 7 anos. Naturalmente, a cada dia que passa nós não somos o mesmo. Podemos ver as mesmas coisas e sentir diferente. Então eu vi a mesma Angola com realidades diferentes. Okay. E é essa realidade que eu partilho no meu CD, trago as minhas vivências, a minha experiência, a minha visão sobre Angola durante esses 7 anos. Depois de ter lançado o primeiro em 2011, agora lanço o segundo e partilho com as pessoas que acompanham a minha arte aquilo que tem sido a minha experiência de vida. Quando e aonde? Presumo que não seja no 1º de maio. Não será no 1º de maio. Eu não gostei da experiência passada aí no Parque da Independência. Em 2011 ou quando estavam batendo o sol? Quando tratei os documentos para lançar o CD,
depois aperceberam-se que eu era ativista. Correram atrás do CD para ouvir, chamaram, pediram para assinar um termo de responsabilidade a dizer que eu não ia causar nenhuma desordem no espaço. Eu achei aquilo um desrespeito cultural. Ok. Porque tem que avaliar antes o trabalho para dizer quem é artista, quem não é. Não, e depois quem avalia provavelmente é um polícia. Então, Ou um bufo que está aqui ainda no Rio, né? Não deve avaliar nada. claro, isso está reprovado. Carbono, A arte, quando for a tua vez, depois vens aqui. a arte é arte e se o artista na sua arte violar alguma norma, ele deve ser processado como cidadão e não pode ser questionado porque cantou, porque disparatou, não, é a arte dele. Eu acho que sim. E, pronto, então eu não estou disposto a viver experiências do gênero, eu não gosto de repetir esses dissabores. Então decidi fazer no Elinga Teatro, No Elinga que Teatro. é o espaço das artes. É do teatro, é da pintura. Não é está da para cair o música. Elinga. Olha, uma coisa muito interessante, em algumas realidades do mundo, sítios como Elinga, o ministro da Cultura jamais pensaria em demolir, pensaria em reestruturar por causa da vertente histórica. A Ângela Mingas, que é agora a secretária de Estado que está para a área cultural, ela apresentou uma palestra mesmo lá no Elinga, em que ela defendia que é muito importante nós fazermos uma cidade no formato dos angolanos, e inclusive ela questionava sobre as calçadas que ficam com aqueles quadradinhos e dificultam os saltos altos das senhoras. Portuguesa. Mas a pergunta é, nós estamos a fazer cidades, queremos fazer prédios, queremos fazer habitações que não correspondem àquilo A nossa que é realidade. a nossa realidade. E isso não é o ideal. Nós precisamos olhar para nós e construir coisas adaptadas à nossa realidade. O Elinga, felizmente, já não vai ser demolida para o bem da arte, para o bem da Angola. Uau. Não vai ser. Ok. Então as atividades retornaram. Mas aproveitando falar sobre Elinga, eu vou puxar aqui um desafio e uma experiência que eu vou partilhar aqui com vocês. Quando criança, na minha casa tinha uma moeda, tinha mangueira, tinha pé de maracujá. E apesar de nós vivermos o tempo da guerra, não nos faltava uma fruta. Podia faltar o pão, mas tu tinhas o mamão, tu tinhas a uva, e tu tinhas o sap-sap. Eu lembro de comer muita manga Hoje de as 10. nossas casas deram lugar a anexos, nós vedamos, já não temos canteiro e tudo mais. E aquilo que nós tínhamos de graça, hoje compramos. Isso nos faz refletir que as nossas residências, há coisas que nós podemos ter de graça e moldar. As nossas residências têm que obedecer um pouco mais àquilo que é o modo de vida dos angolanos, associado também às necessidades que temos. Hoje fala-se da agricultura escolar, por exemplo. Isso também é uma oportunidade de autoemprego, é uma oportunidade de estimular a agricultura local, de estimular o desenvolvimento local. Cacoaco e Viana são os municípios que deviam ser autossuficientes e fornecer produtos para os restantes. Cacoaco tem mar, tem rio, tem bom solo, e é um dos piores, Viana ainda. Então nós temos que olhar melhor para aquilo que temos e valorizar um pouco mais, desde os formatos das residências, desde o nosso talento, desde as pessoas que nos rodeiam. Então temos que saber olhar com olhos diferentes para valorizar. Definitivamente. Eu queria saber, falou do Ilinga, que é um sítio realmente da arte, mas também é sabido que é um sítio da diamba, da droga. Que visão tem a dizer sobre isso, desse espaço? Como artista que sou, cresci, muitas das vezes me recusei a fazer atividades no Ilinga, porque essa prática lá é muito comum, e eu acho que, como uma pessoa que eu também frequento o mesmo sítio, sabe que é verdade, então queria ouvir a tua opinião acerca disso. Pronto, já ouvi falar dessa realidade e não duvido que exista. Não, já cheiraste. Lá porra, passas por lá. Estou brincando. Pronto, e a semelhança do exemplo que deu do Elinga, eu podia dizer o mesmo do Ministério da Educação. Nós sabemos que existe corrupção nas escolas e qual tem que ser a atitude? É a fiscalização. Eu não posso demolir uma casa. Não posso demolir uma casa de cultura, porque eu ouvi dizer que acontece isso. Os bufos que tu te referes,
Eles estão aqui. podem Eles fazer estão a ouvir. muito bem esse papel de fiscais lá. Porque é assim que a polícia trabalha, eles disfarçam-se de público, vão lá, identificam e podem prender à medida que essa ação for se verificando. Quem Vai pratica diminuir. esses maus atos vai desistir de praticá-los nesses locais que servem para a arte. Senhoras e senhores, com vocês, Mona Diakidi. Muito obrigado. Obrigado, Tissi. Pessoal, o meu último apelo, na verdade, toda a gente que adquiriu o meu CD ou os meus produtos é um potencial financiador do centro de formação que eu estou a construir para ajudar a lecionar línguas nacionais. E pronto, tal como eu estou a fazer isso, eu acredito que vocês também têm os vossos projetos. E a minha recomendação é que usemos os nossos talentos para melhorar e desenvolver as nossas comunidades. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.